Graça e paz a todos. Amém. Bom dia. Louvado seja Deus por mais um dia do Senhor e que nós nos encontramos para a louvor e adoração daquele que vive e reina eternamente. Título do nosso sermão: Cristo nos alimenta. No século XIX, século XX, um movimento tentando fazer uma conciliação entre a incredulidade do povo junto com a perspectiva de mundo daquela época. Ao interpretar as Escrituras, eles fizeram uma destruição daquilo que nós chamamos ortodoxia. Esse grupo ficou conhecido como teólogos liberais. A finalidade deles é tentar alegorizar ou trazer um sentido não fiel às Sagradas Escrituras. No texto que nós vamos trabalhar nesta manhã, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, um teólogo liberal ele diria que ali não ocorreu um milagre, que não houve uma multiplicação, mas que o conceito filosófico de compartilhar os seus bens com os próximos que aconteceu naquela época. Então, além disso ser uma heresia por atacar a divindade de Cristo, ele também é extremamente perigoso para a saúde da igreja. Porque isso abre espaço para ideias, por exemplo, como o socialismo, o comunismo, a ideia de você socializar aquilo que você tem. Essa vai ser a primeira ocorrência que nós vamos trabalhar aqui sobre pão. A Escritura ela está repleta de passagens que tratam a respeito de pães. Tanto no Antigo Testamento, tinha a festa dos pães ázimos, como no Novo Testamento. Então, antes de nós irmos para o texto, uma breve introdução a respeito deste elemento. No período bíblico, desde Gênesis a Apocalipse, havia uma dieta simples para o povo de Deus. Muitos deles eram pobres, não tinha tanta estrutura, financeiramente falando. Então, um dos elementos mais importantes era o pão. Ok? Quando nós fizermos a exposição, os irmãos vão perceber que aqui o rapaz ele possuía pães de cevada. O pão ele era feito com trigo. Mas isso, pessoas que tinham um pouco de condição financeira melhor, que possuíam acesso a esses pães feitos de trigo. A cevada era utilizada para o alimento de animais. Então, por isso que nós vemos que o rapaz ele possui pães e peixes, e a Bíblia diz que são peixinhos, na verdade, né? Então, a própria palavra no grego dessa passagem traz a ideia de não um peixe comum, mas eram pequenos peixes mesmo, talvez até salgados, para trazer sabor a este pão de cevada. Isso significava a própria existência das pessoas. Em qualquer ocasião não poderia faltar pão. Então, se eles fossem fazer um trajeto que demandasse tempo, o suprimento que eles pensavam era pão. Nos dias atuais, aqui na nossa cultura, o que não pode faltar é o arroz e o feijão, não é?
mas naquela época era o pão. Agora, no Novo Testamento, existe uma ênfase aqui, uma necessidade de pão diário. Percebe que quando Jesus ele está sendo tentado no deserto, Satanás diz o que para ele? Pega essas 3 pedras e transforma em pães. Quando Jesus nos ensina a orar, na oração do Pai Nosso, ele fala sobre o pão de cada dia. E agora nós vamos ver essa ocorrência na multiplicação dos pães e dos peixes. O nosso texto, a nossa exposição, está dividida em 2 partes. Primeiro, Cristo nos alimenta porque Ele enxerga a nossa necessidade. E a segunda parte, Cristo nos alimenta porque Ele providencia para nós aquilo que supre a nossa necessidade. E aqui então nós temos a nossa afirmação teológica. Cristo providencia o pão para a nossa necessidade física, mas também fornece a sua palavra como alimento espiritual. Amém? Vamos à exposição do texto. Depois dessas coisas, João 6, versículo 1 ao 15. Nós estamos fazendo a sequência, já estou pressupondo que os irmãos já estão. Mas vamos lá, João 6, versículos 1 ao 15. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Nossa primeira parte. Cristo nos alimenta porque Ele enxerga a nossa necessidade. Dos versículos 1 ao 6. Cristo demonstra estar consciente de nossa necessidade antes de estarmos cientes dela. Faz sentido com o que ele diz, né? Que antes mesmo de nós orar pedindo alguma coisa, o Pai já sabe. Então, queridos, Ele entende a nossa necessidade porque Ele é o bom pastor. Aqui essa multidão, ela estava como ovelha sem pastor, seguindo um homem por conta dos sinais que ele havia realizado.
nós devemos levar em consideração alguns pontos. Primeiro, nós estamos tratando aqui do último ano do ministério de Jesus. João, ele faz um breve resumo da história relatada aqui no Evangelho de João. E quando chega no capítulo 6, nós estamos agora no último ano do ministério de Jesus. Então, quando fala no primeiro versículo que nós lemos, no versículo 1, depois destas coisas, quando nós estamos lendo a Escritura, nós sempre olhamos naturalmente, né? Então parece que foi logo em seguida aquilo que o irmão Leonardo trouxe na semana passada, mas havia já um certo tempo, porque já estava se aproximando a Páscoa. Então talvez uns 6 meses depois. Os evangelistas, eles mostram que quando Jesus ele tem a informação de que João Batista havia sido decapitado por Herodes, ele se retira da onde ele estava e vai atravessar o mar, ou o lago da Galileia, porque na verdade as pessoas, nós lemos aqui o mar da Galileia, mas era um lago. É que vai da perspectiva do observador. Então, naquele momento eles olhavam aquele lago gigantesco e chamava de mar. Jesus ele está fazendo isso porque ele não está com o intuito de criar uma algazarra no meio do povo judeu ali. Porque nós precisamos lembrar que o último sinal que Jesus havia feito foi curar um paralítico no sábado. Então ele se desloca da onde ele estava e vai para depois do lago da Galileia. E ali, no primeiro versículo ainda, também é chamado de Tiberíades, né? O lago. Herodes Antipas, ele é 20 anos depois de Cristo, para homenagear o imperador Tibério César, ele dá o nome dessa cidade de Tiberíades. Então não demoraria muito para que o próprio lago, o mar da Galileia ali, tivesse esse nome também. E Jesus, onde ele ia, ele arrastava a multidão, porque as coisas se espalhavam, as pessoas viam o que Jesus fazia e comentavam umas com as outras. E isso atraiu uma enorme multidão que foi ter com Cristo para saber o que ele tinha ou poderia realizar naquele momento. Eu quero que os irmãos se atentem comigo no versículo 6. Aliás, desculpe, no versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? No período em que Jesus estava, era muito comum que os mestres faziam perguntas aos seus discípulos. Por quê? É por meio das perguntas e respostas que nós vamos construindo o nosso conhecimento. Não é assim com os nossos catecismos reformados? Nós não utilizamos isso nas nossas reuniões de quarta-feira? Perguntas e respostas? Então, Jesus aqui, ele faz uma pergunta intencional. Agora, por gentileza, alguém abre Números 11, 13 e leia em voz alta, por favor. Números 11, versículo 13. Onde teria eu carne para dar a todo este povo, pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne e possamos comer. Obrigado, Mateus. Veja, olha essa ocorrência que nós podemos fazer aqui um simbolismo. Porque, na verdade, essa passagem aqui vai ter muitos paralelos
com a antiga aliança. Moisés ele está diante do povo, e o povo murmurando contra Moisés, porque eles tinham saído do Egito, não tinham o que comer, e clamavam ali por alimento, por carne. E aí então, ele começa a dialogar com Deus. Onde ele iria arrumar tanta carne para suprir a necessidade daquela multidão que estava seguindo Moisés? E agora, nós temos algo semelhante aqui. Uma multidão também estava diante de Cristo. Mas, em nenhum momento, o texto vai dizer que essa multidão estava reclamando ou murmurando porque não havia o que comer. Mas Cristo, ele tem um olhar diferente, porque antes mesmo que essas pessoas pudessem se queixar de alguma coisa, ele já prevê aquilo, porque ele tem todo o conhecimento. Ele enxerga a necessidade daquelas pessoas antes mesmo que elas tivessem ciência dessa necessidade. Então, agora, Cristo, ele não faz a pergunta para Filipe com o intuito de que ele não tinha consciência do que ele haveria de fazer. Nós vamos perceber daqui a pouco que ele estava provando, testando a fé de Filipe. O que ele está querendo fazer aqui é mostrar a Filipe o que é ser dependente dele. O que Cristo está nos ensinando é que não a nós, mas ao Senhor de toda glória. Ele está mostrando a Filipe, olha, você está enxergando essa multidão? Você está vendo tudo isso aí? E agora? O que você vai fazer? O que você faria? Porque essa é a responsabilidade de todos aqueles que estão à frente de um ministério. A igreja, ela é suprida por Cristo. E Cristo levantou homens piedosos para estar à frente da igreja e identificar essas necessidades. Uma igreja na qual as suas necessidades não são expostas para que sejam supridas, é uma igreja doente. É uma igreja fraca. E Jesus está diante de um contexto, dialogando ali com Filipe, até porque, como eu havia dito, é o último ano da vida de Cristo. E depois seriam os discípulos que seriam os líderes, plantando igrejas. E diante das circunstâncias adversárias que o mundo oferece, aqueles que estão à frente, o que eles podem fazer? O que vocês vão fazer? Jesus está mostrando para Filipe que, independente da presença de Cristo fisicamente ali com ele, ele precisa ter a convicção de que Cristo sempre estará com ele. Ele precisa ter a convicção de que Cristo é a providência, de que ele depende totalmente de Cristo. Essa é a mensagem que Cristo está mostrando. Sobretudo, é interessante que na epístola de Tiago, ele diz que Deus não tenta ninguém, não é verdade? Deus não prova ninguém, ou Deus não testa ninguém. E aqui o texto está dizendo que Jesus estava experimentando a fé de Filipe. Como que nós resolvemos essa aparente contradição? Veja, o que Tiago diz quando Deus não tenta ninguém
Tiago está dizendo que Deus ele não aprende nada. Porque Deus conhece absolutamente todas as coisas. Então, quando Deus está tentando alguém, ele não está tentando com o intuito de aprender aquilo que ele não sabe. E aqui eu quero fazer um parêntese para uma nota apologética. O teísmo aberto. Ele diz que Deus criou todas as coisas, deu a cordinha ali no relógio e deixou o mundo seguir o seu fluxo. Mas que Deus ele não conhece o futuro. Ou seja, existem coisas que Deus não sabe, que ele precisa aprender. Outro ponto é aquela eleição com base na presciência dos arminianos. O que eles dizem? Que Deus, quando elegeu o seu povo, ele elegeu com base na presciência. Então Deus previu quem iria crer e aí então ele escolheu essas pessoas. Mas aí fica aberta uma questão. Quem estabeleceu o futuro para que Deus pudesse olhar no corredor da história e escolher essas pessoas? Não faz sentido? Não parece que Deus aqui está aprendendo alguma coisa? Ele está tendo que consultar o futuro para que ele possa escolher alguém? Como assim? Não é estranho isso? Enfim. Agora, nem tampouco Deus testa alguém para desviar. Antes, para que a condição da pessoa sendo testada seja manifestada a outros. Então, agora há pouco nós estávamos tendo aqui a nossa EBD, e às vezes o irmão Leonardo pergunta alguma coisa para uma pessoa específica. Ele não está fazendo isso porque ele está querendo mostrar, olha, está vendo aí, ó? Você não sabe nada. Está vendo aí, pessoal, ó, como que ele não está aprendendo nada? Não é essa. Se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, quando nós queremos perguntar e testar o conhecimento da pessoa, não é para desviar a pessoa, mas para que, por meio da dificuldade de uma pessoa, que ela tem em expressar certo conhecimento, nós podemos todos aprendermos juntos. Agora, Deus quando faz isso, Ele está testando para ensinar outras pessoas. Nós estamos aqui aprendendo juntos. Mas Deus, quando Ele está testando alguém, Ele está ensinando outras pessoas por meio do teste daquela pessoa. Percebe? E aqui, eu quero trazer algumas aplicações sobre o que eu acabei de dizer. Novamente, essas pessoas que estavam seguindo a Cristo, essa multidão, eles tinham aquilo que nós trabalhamos em outros sermões anteriores, que nós chamamos da fé espúria. Uma fé que não produz salvação. Quando eu falo de produzir, não que a fé é ela que produz a salvação, mas que ela é o objeto pela qual Deus estabeleceu para que nós fôssemos salvos. O que eles estavam aqui é com uma convicção no Cristo operador de milagres. E todas aquelas pessoas que se aproximam de Cristo com a ideia de que o milagre aconteça na vida dela, tão somente um milagre material ou físico, essas pessoas estão mortas por dentro e elas não sabem. Porque quando nós esperamos essas questões materiais, nós negligenciamos as coisas espirituais. Então nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas esperando que Cristo nos abençoe materialmente. Percebe a gravidade disso? Agora, eu disse que Cristo nos alimenta porque Ele identifica a nossa necessidade, porque Ele é o bom pastor.
Mas, se essas pessoas que estão ali, e eu não posso dizer que são todas também, mas eu posso dizer que a maioria sim, tem uma fé espúria, uma falsa fé. Como que Cristo ele pode ser o pastor dessas pessoas que possuem uma falsa fé? E aí então, nós precisamos compreender o conceito de graça comum. Quando nós estamos estudando teologia, a saber, os 5 pontos do calvinismo, um dos pontos é a graça irresistível. Aquela ideia de que Deus estiraça o coração de pedra do ser humano ao ponto que ele é incapaz de resistir à oferta do Evangelho. Porque o ímpio, quando ele escuta o Evangelho, o coração dele é de pedra. Ele não tem fé. Então, a palavra não entra no coração dele. Agora, quando Cristo, ele quebra esse coração de pedra, então a pessoa ela passa agora a compreender o que de fato é o Evangelho. E aí então, não é que ela quer resistir, mas não consegue. Não é essa a ideia. É que ao conhecer, ela não quer mais sair disso. Porque ela estava cega, ela estava morta dos seus delitos e pecados. Mas agora ela tem vida. Ela foi regenerada, ela foi transformada. É uma nova criatura. Nem tampouco nós podemos entender a graça irresistível como se Deus pegasse alguém pelo colarinho lá e trazesse. Não é isso. A graça irresistível, ela é amorosa. Eu sei que existem passagens bíblicas, como por exemplo a do apóstolo Paulo, a conversão dele, mas isso é algo extraordinário, não é via de regra. Nós não podemos criar uma doutrina em cima de uma experiência única. O meio ordinário de Cristo chamar os pecadores ao arrependimento é por meio da palavra. Tudo bem, mas e a graça comum? O que significa graça comum? Graça comum era tão somente o favor imerecido de Deus a todas as pessoas. O conceito graça já é um favor. Agora, Deus ele não tinha ou não tem responsabilidade de querer preservar a vida de todas as pessoas. Ele não teria essa obrigação. Ele faz por conta daquilo que ele é. Ele é santo, ele é justo, ele é bondoso, ele é misericordioso. Por isso que ele opera essas coisas. Mas não que ele tenha uma obrigação para com a humanidade. Agora, o fato é que o sol, ele nasce tanto para os justos quanto para os injustos. A chuva, ela cai sobre os justos e sobre os injustos. O ar que respiramos não é um benefício exclusivo dos eleitos do Senhor, mas também dos ímpios. Agora, quem é o autor da vida que nós estudamos? Se não Cristo. Se é Ele quem sustenta todas as coisas. E aqui nós estamos vendo uma clara evidência desse amor gracioso de Cristo para com aquelas pessoas que não fazem parte do seu povo escolhido também. Por isso que Cristo está diante dessa multidão e enxergando a necessidade de todos. E agora todos é literal mesmo. Isso
deve ser compreendido a nós que nós, quando formos falar a respeito do Evangelho, a palavra tem que ser pregada a todas as pessoas. Nós muitas vezes limitamos o Evangelho por fazermos suposições de que aquela pessoa, não vou falar porque ela não vai aceitar, não. Quem é que ia aceitar? Quem vai aceitar? Se não for por meio de Cristo. Não importa quem seja. Não importa nem se ela está dentro de uma igreja. Não importa. Até porque se ela está dentro de uma igreja e ela é nascida de novo, ela vai amar que você compartilhe o Evangelho com ela. Agora, se ela ficar brava, você tem que já ver aí que há uma possibilidade enorme de ela não ter nascido de novo. Não é verdade? Nossa segunda parte e a última parte. Logo em seguida as aplicações, claro. Cristo nos alimenta porque ao enxergar a nossa necessidade, Ele providencia os recursos para suprir essas necessidades. Nós vamos agora dos versículos 7 ao 15, e eu vou ler novamente. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, olha o nome do rapaz, hein? André. E note uma coisa, hein? Ele é irmão de Simão Pedro, e aí ele vai lá informar a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Veja só com uma coisa, que curiosidade, né? Porque ele está diante de uma multidão ali. Eu quero já destacar aqui para os irmãos que o texto fala de 5.000 homens, não é verdade? Não é assim? Só que naquela época era contado apenas os homens. Mulheres e crianças não eram contadas. Alguns acreditam que aqui tinha 14.000, outros dizem que tinha 20.000 pessoas. Então olha tanto. Porque é o seguinte, ali havia muitas famílias, milhares de famílias ali. É claro que a gente não consegue trazer aqui exatamente quantas pessoas tinham, mas havia milhares de pessoas. E aí André chega para Jesus: olha, tem 20.000 pessoas, mas tem um rapaz ali que tem 5 pães e 2 peixes. Né? Se fosse eu, acho que eu já teria... Se fosse eu ali, no lugar daquele André, vocês poderiam imaginar, já está de olho nos pães e no peixe ali do rapazinho ali. Ó. Nós estamos com Jesus Cristo aqui, né, que é o pastor, então nós temos autoridade aqui. Vamos lá pegar aqueles pães lá, dividir entre nós aqui mesmo. Porque o que faz ele ir até Jesus, diante de uma multidão? Vamos lá. Aí está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja a resposta de Filipe, né? Quando ele diz que talvez 200 denários seria capaz de alimentar toda aquela gente, ele estava dizendo o quê? 1 denário consiste a 1 dia de trabalho. Então ele está dizendo que para alimentar aquela multidão precisaria de pelo menos 200 dias de trabalho. Ou seja, quase um ano inteiro para... Aí você já vê a proporção de tanto de pessoas que estavam lá, né?
E aqui ele dá uma aula, né? Então ele consegue fazer o cálculo aqui rapidinho de quantos denários precisavam. Então ele é aprovado na economia, mas ele é reprovado na fé. Agora, o porquê disso? Porque Felipe, ele está com olhar carnal. E quando nós estamos com olhares carnais, nós só conseguimos enxergar as coisas carnais. Nós não enxergamos além daquilo que nós estamos vendo à nossa frente. Nós limitamos até o poder de Deus. Nós estamos olhando na superficialidade das coisas. E aí, nós vemos lá que André, observando lá os pães e os peixinhos do menininho, né? Ele chega até Jesus. Parece que com um pouquinho mais de fé, né, do que Felipe, não parece? Que ele chega lá, olha, tem 20 mil pessoas, né? E aí? Tem 5 pães ali e 2 peixes. Será que ele está demonstrando um pouco mais de fé? Algumas pessoas enxergam que aqui é uma fé parcial. Outros entendem que ele também foi reprovado na aula da fé. Porque, vamos olhar aqui novamente. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Se fosse até aqui, ele estaria até aprovado, não estaria não? O senhor é Deus. Dá para alimentar todo mundo com isso aí. Mas olha a parte B. Mas isto que é para tanta gente, novamente ele vai para o olhar carnal. É impossível alimentar essa multidão com essa quantidade que tem aqui. Assim é na nossa vida, sabia? Muitas vezes estamos diante de uma circunstância que para nós é impossível e nós simplesmente não enxergamos saída. Dizemos que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, que Ele é a razão da nossa existência, mas diante do primeiro problema que nós encontramos, que nós não temos soluções, nós choramos, se entristecemos, quando não estamos igual o povo lá em Israel, murmurando, reclamando, que a vida está difícil. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, tem alguém que, durante a semana, está difícil as coisas, não está? Está assim, está assado, não aguento mais. Irmão Leonardo, está com a Bíblia aberta. Solta a sua voz de trovão aí, meu irmão. 2 Reis, capítulo 4, 42 ao 44. 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 42 ao 44. Leia para nós, por gentileza. 42 a 44? Correto. Um homem veio de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Eliseu disse: dê às pessoas para que comam. Porém, o seu servo lhe disse: como vou pôr isso diante de 100 homens? Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles. Comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. E aí, lembra alguma coisa disso aí? Obrigado, irmão Leonardo. Percebam, o irmão Leonardo, no último sermão, semana passada, ele mostrou para nós o significado, ou qual a razão dos sinais que Jesus operava. Lembram? Qual que é a razão desses sinais? Para demonstrar quem ele de fato é. Para mostrar a autoridade divina de Cristo. Nós lemos aqui
nas perguntas do nosso catecismo, os ofícios dele: profeta, rei e sacerdote. O sacerdote é aquele que intercede pelo povo. E aqui Cristo está ali preocupado com todo aquele povo. E ele vai dar graças a Deus pelo pão, ou seja, intercedendo por nós e ali alimentando a multidão. Outro ponto que na semana passada nós vimos sobre o testemunho de Jesus Cristo. Na primeira referência que eu trouxe a respeito do paralelo entre o Antigo Testamento e esse texto que nós estamos trabalhando, a primeira referência foi Moisés, com maná. E agora nós estamos vendo outro profeta agora, o profeta Eliseu. Apontando, todos eles são sombras e tipos daquilo que viria, tanto Moisés quanto Eliseu. Cristo é o supremo profeta. Toda a Escritura aponta para Cristo. Não é correto nem sábio nós lermos o Antigo Testamento entendendo que Cristo não faz parte do Antigo Testamento. Então, nós seguindo no texto, o próprio Cristo diz para que eles se assentassem, certo? E ali então, os 12 discípulos com 12 cestos iriam distribuir os pães e os peixes. O que isso nos mostra? Que aquilo que Cristo executa deve proceder ordem e decência. Se Cristo é o cabeça da igreja, a igreja não pode ser uma desordem, com pessoas indecentes, para que nós não chegamos lá nas nossas casas, né? E alguém venha dizer, como o irmão Leonardo disse, né? Pela manhã. Viu lá? Ó, ali é difícil demais, né? Aquela família. Jesus está mostrando que tudo que ele faz é organizado, com decência, com prudência. E aí então ocorre o milagre. Talvez seja dessa passagem que o McDonald's criou aquele lanche lá, o McFish, né? Pão com peixe. Jesus, então, ele transforma, multiplica aqueles 5 pães e 2 peixes como a providência, a provisão para um povo que estava necessitado de alimento. E aqui faz uma referência forte, novamente a Moisés. Deus atender a necessidade do povo enviando o maná. E aqui agora Cristo encarnado, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, no nosso meio, agora trazendo o alimento necessário para aquele povo. E veja, olha só que interessante. Cristo ele está se mostrando que ele é um Deus bondoso. E é interessante que ele pega os pães e ele, antes de distribuir, ele faz o quê? Dá graças a Deus. João Calvino, ele dizia que nós devemos constantemente agradecer a Deus pelo nosso alimento. Normal, né? Agora, Calvino, ele diz que ao não agradecer a Deus, isso é um sacrilégio. É um pecado contra Deus. E muitas vezes, estamos lá cheio de fome, né? A mulher acabou de fazer a janta, já sai comendo, não fala nem um obrigado, já tá, quando vai ver, já acabou a refeição.
E nós temos que priorizar esse momento da refeição, meus irmãos. Você precisa priorizar a refeição com a sua família. Nesse momento, agradecer a Deus. Mostrar que tudo que está na sua vida, na sua casa, é porque Deus abençoou você. Você não está empregado, ou você não tem o alimento diário na sua casa por causa dos seus esforços. Mas é porque a graça de Deus alcançou. É Deus que está sustentando vocês. Ou melhor, nós. Mateus Silva. Ruth 2,14. Ruth, capítulo 2, versículo 14. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho do teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Veja, mais uma referência aqui, sobre o que Cristo está executando aqui. Note que ele dá uma ordem, vocês devem comer, depois vocês vão recolher, para que não sobre absolutamente nada. Todos vão ficar satisfeitos, mas nós não vamos desperdiçar nada. O que isso significa? Que nada do que Cristo faz deve ser desperdiçado. Muitas vezes nós jogamos tantas comidas fora. Quantas pessoas não estão passando necessidade? Uma vez eu estava... Não lembro se eu estava de carro ou se eu estava no ônibus. Mas eu vi um rapaz que estava tomando um sorvete e ele jogou o copinho de sorvete fora, né? Aí um morador de rua foi, pegou e começou a raspar com o dedo. E aí nós, os cristãos, quando tem a fartura na nossa mesa, o que nós fazemos? Estou cheio demais, vou jogar fora. Cristo nos concede de graça, meus irmãos. É por pura graça. É graça sobre... A vida do crente é graça sobre graça. Nós não devemos desperdiçar nada do que Cristo executa em nossas vidas. Esses 12 cestos podem simbolizar a restauração de Israel, as 12 tribos, ou seja, os 12 apóstolos formando o cerne da nova comunidade messiânica. Ou seja, é o Israel de Deus sendo evidenciado e constituído por Cristo. Nós não cremos que Israel é uma coisa e a igreja é outra coisa. Israel como nação étnica, sim. Mas o Israel de Deus são todos aqueles que pertencem a Cristo desde toda a eternidade. Então, nós vemos aqui, primeiro, que o desperdício ele é um pecado, certo? E que o milagre que Jesus executa na multiplicação é extremamente maior do que o milagre que Eliseu executou. E aí, veja só, agora eu que vou ler. Deuteronômio 18, 15. Está na nossa leitura bíblica.
No nosso boletim está aí. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão pegando a referência lá de Deuteronômio e apontando para Cristo. No século III, teve um rabino chamado Isaac, que ele disse o seguinte: assim como o Redentor fez com que o maná descesse, o último Redentor fará com que desça o maná. Então, na visão judaica, eles também entendem que o Messias iria fazer o maná descer. Só que ele não se atentou que esse milagre já tinha acontecido na pessoa de Cristo. O maná é a providência de Deus para o povo de Israel. E aqui esses pães e os peixes é a providência de Cristo para a multidão faminta, sedenta. E é interessante que, sabendo por Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Agora fica um pouquinho mais claro para nós entendermos isso aqui. Primeiro, você tem um homem que transforma água em vinho, cura enfermos, expulsa a fome. Ou seja, o sucesso é garantido, meu irmão. Esse é o rei que nós estávamos esperando. Essa é a visão que eles estão tendo aqui. Isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é desastroso. Por quê? Porque quando eles querem proclamar Cristo como rei, é depois do quê? A barriga já está cheia, já fomos alimentados, o milagre já aconteceu, é esse mesmo. Tu és o rei de Israel. Queridos, o que estava motivando essas pessoas a proclamar Cristo como rei era tão somente aspectos materiais e físicos. Cristo, ele não é um rei terreno. Cristo, ele é um rei entronizado nas alturas. Cristo, ele é o rei dos reis. Porque ele não somente nos alimenta fisicamente, mas ele nos alimenta também espiritualmente. E esse povo aqui, que está querendo proclamar a Cristo como rei, eles não sabiam disso. Eles só estavam querendo proclamar Cristo como rei pelo alimento que Cristo fazia materialmente na vida deles. Ou seja, estavam maravilhados com aquilo que Cristo pode fazer, mas não por quem Cristo é. Cristo é Deus. Uma vez que eu conheço quem Cristo é, eu sei quem eu sou. O conhecimento das pessoas, de si mesmo, só parte do pressuposto de você conhecer a Deus antes. Você só sabe quem você é se antes você conhecer a Deus. Que quando você tem um encontro, não é aqueles encontros com Deus que algumas igrejas fazem, não, que eu estou querendo dizer. Estou dizendo por meio da Escritura. Quando você tem um conhecimento de Deus, você começa a refletir quem você é. Diante de um Deus justo, santo, amoroso, bondoso. Aí você olha para você, eu sou pecador, 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 pecador. Essa multidão ainda não tinha essa consciência. Mas também não é evidência de que todos ali também eram perdidos. Pode ser que mais tarde muitos deles ali foram até convertidos genuinamente. Vamos
as aplicações dessa passagem. Queridos, Cristo, Ele enxerga a nossa necessidade. Ele olhou para aquela multidão, e antes mesmo que aquela multidão se queixasse ou reclamasse, Ele identificou a necessidade de alimentar aquela multidão. Agora, a maior necessidade de nossas vidas é de reconciliação com o Pai. A humanidade, ela se corrompeu em seus pecados e delitos, ao ponto de ela estar completamente distante de Deus. Não é somente uma distância. Todos aqueles fora de Cristo, eles são inimigos de Deus. Não é só uma separação. É você estar em guerra contra Deus. E Cristo, Ele é a nossa providência. O Verbo se fez carne. Andou sobre a terra. Assumiu a condição de pecador em nosso lugar, se fazendo maldição na cruz. Ele morreu, desceu à sepultura, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Está à destra de Deus Pai, intercedendo por todo aquele que confia nele. Então Cristo, Ele enxerga a necessidade daquele que está morto em seus delitos e pecados, mas Ele já providenciou para nós aquilo que supre essa necessidade, a saber, o sangue que nos purifica de todo o pecado. E nós temos acesso a isso por meio da palavra dEle. É Ele quem preparou tudo o que nós precisamos saber. Ele não nos alimenta apenas fisicamente. É Ele quem nos sustenta, que nos traz o pão de cada dia. Mas o alimento espiritual, Ele também concedeu a nós. E veja, a multidão estava seguindo a Cristo, não estava? Não importava se iriam virar à noite, não importava se estavam no deserto, eles também não estavam nem reclamando de fome, foi Jesus que identificou essa necessidade. Agora, tudo bem, você pode dizer assim, mas eles estavam lá por conta dos sinais, verdade. Mas como eu havia dito, nós não podemos presumir que são todas as pessoas, essas 20 mil pessoas, as 20 mil, todas elas queriam somente o milagre? Será que elas não queriam aprender alguma coisa? Queridos, essa multidão seguiu a Cristo, independente também se foi por conta do milagre. O problema é que dentro da igreja tem pessoas que não querem seguir a Cristo e arrumam desculpa para não estar no culto a Deus. O que elas alegam? Trabalhei a noite toda, trabalhei o dia inteiro, fiquei cansado, não consegui acordar. É o cansaço. O cansaço te tira da presença gloriosa de Cristo. Percebe? Nós também somos preguiçosos. Somos procrastinadores. Eu vou me aproximar mais de Deus. Quando? Amanhã eu vou para a igreja. Eu não fiz o devocional hoje, mas amanhã eu faço. O culto doméstico? Depois eu faço. Leitura bíblica? Depois eu faço. Teologia? Depois eu faço. Tudo é depois. Tudo você está cansado. Tudo você está com preguiça. Mas para assistir a Netflix, não. Para assistir o jogo do Corinthians, não. Para ir no parque
Não vou nem tentar falar, porque se o Léo não falou, eu não vai ser eu que vou falar, né? No parque aquático. Você não está com preguiça. Para ir no shopping, para ir no Outback. Essas coisas materiais tiram nós da presença de Deus. E se isso te faz pecar, você deve arrancar isso da sua vida. Aquela passagem quando fala, se um olho te fizer pecar, você tira-o, arranque-o fora. Nós não somos aqui nenhum dispensacionalista. Apesar que se fosse necessário, deveria tirar mesmo. Mas o que o texto está querendo dizer é que se alguma coisa te faz pecar, você deve excluir da sua vida. Arranca fora da sua vida. Se você está trabalhando demais e não está conseguindo acordar para vir para o culto, você tem que larga esse trabalho. Ah, mas eu ganho muito, não interessa. Você ganha muito financeiramente, mas está perdendo tudo em Cristo. E veja, nós somos tão ocupados, ficamos tão preocupados, que nós esquecemos de depender da providência de Deus. Essas pessoas, elas estavam seguindo a Cristo, mas elas não estavam preocupadas com o que elas iriam comer depois. Elas queriam lá ver o milagre. Agora a igreja do Senhor, ela está aqui e está pensando no trabalho. Na segunda-feira, que ela vive reclamando da segunda-feira, mas está no dia do Senhor pensando na segunda-feira. Como é que pode? Não é verdade? Pensando como que vai pagar o boleto, pensando como é que vai fazer. E o Deus da providência? Nós temos que ter a consciência de que não é a nós que devemos cultuar. O culto, ele não é antropocêntrico. Quando eu quero, quando eu decido. O culto é a Deus. E nós servimos um Deus bondoso. Cristo, ele irá nos ajudar. Quando a nossa confiança for somente em Jesus. Nós devemos confiar a nossa vida em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.